Tese 13. Sob o aspecto sintático, não existe oração principal, mas verbo principal. Sustenta o autor que nos textos não existe a tradicionalmente ensinada oração principal. O que na verdade existe é um verbo principal. Mostra que a dita oração principal não passa de um fragmento de oração e, assim sendo, constitui equívoco consagrado pela tradição classificar como oração principal frases com amputação de determinantes que lhes pertencem. Para realizar a análise mais coerente, propõe o autor que se identifique o verbo principal em vez da oração principal. Vejamos os exemplos com o professor Deck. É verdade. Sob aspecto sintático, não existe oração principal, mas verbo principal. A gramática chama de oração principal a um pedaço de oração, a um fragmento de oração. Como pode ser principal essa oração se ela tem no seu corpo a complementação de uma outra oração? Então, nós temos verbo principal e não oração principal num texto, num período. Vamos ver isso também, meus amigos? Oração principal com a exclusão do seu nome Como vamos chamar de oração principal isto que está aqui sublinhado, se falta a peça o nome Então, isso aqui não é oração, é um pedaço de oração, é um fragmento de oração. Olhe o onde está, é uma oração, é isto, uma oração que corresponde a isto. Então, nós temos aqui o seguinte raciocínio, que isto aqui é o ocupante da posição deste verbo. Então, nós não temos oração principal, mas verbo principal é este. Esse aqui já seria um verbo secundário. Esse até se poderia dizer que é um verbo subordinado a este, né? Porque a oração, até que se poderia dizer que é subordinada, mas dizer que esta é principal, não. É uma oração que é sujeito deste verbo. Aqui temos mais um exemplo. Ali consta, o verbo constar. Chamar de oração quando falta a posição falta o sujeito, que está na ponta da seta dupla, aqui, ó, sujeito sempre na seta dupla, sujeito na seta dupla, é uma oração que desempenha a função de sujeito, né? Sujeito deste verbo. Então, lembrem-se que o verbo sempre é determinante daquilo que está na ponta da seta, que é determinado. Determinado é uma oração inteira aqui. Mais um exemplo. É provável que tu te classifiques. Ora, é provável. Que é provável? Falta aqui o nome Isto é provável, mas é uma oração. Isto, aquilo que está na ponta da seta. Então, aqui, esta não é oração principal. Até poderia-se dizer que é verbo principal, mas oração, isso aqui é um fragmento de oração. Está confirmado que o acidente ocorreu pela manhã. Observem bem, esse está confirmado é tido como uma oração principal pela gramática tradicional, mas é um pedaço de oração, porque falta aqui o elemento ó, 2, 3. 2, 3. Então, esta oração dita subordinada é peça desta oração que chamam de principal, um pedaço de oração. Vejam o que diz o texto aqui. Tradicionalmente, a parte sublinhada é classificada como oração principal. Esta parte sublinhada aqui. E a oração introduzida por que, essas duas, como subordinada substantiva subjetiva. E incide-se, neste caso, em dois equívocos. Batiza-se como a oração principal um fragmento de oração e como a oração subordinada a subjetiva. E nós vimos numa tese anterior que a oração subjetiva jamais é subordinada. Ela não emite seta, mas recebe seta. Ela não emite seta, esta oração subjetiva, mas recebe seta. Significa que ela não é subordinada. A subordinação sempre emite seta. Bom, vejam bem. Então, a tradicional considera esta oração como subordinada à subjetiva, o que, segundo a tese 9, nunca pode ser considerado subordinado. A oração que ocupa a posição da fórmula da oração
segundo a lógica sintática, deve ser classificada simplesmente como oração nominal subjetiva. Nós chamamos de nominal ao invés de substantiva. Entretanto, reitera-se o equívoco grave é classificar como oração principal o fragmento da proposição com a exclusão da sua posição 1. Ora, o sujeito é ponto de partida de qualquer oração. É um termo essencial, é o determinado de um verbo que vai estar presente. Observe-se ainda nos exemplos acima, aquilo que nós já damos, né? Quem é o termo 1 de cada verbo. Veja-se também a interpretação dos sintagramas. Esses instrumentos pedagógicos são claros nas suas demonstrações e comprovações. Fica difícil aceitar como oração principal o texto que apresenta o verbo sem o seu termo essencial sujeito, o alvo da determinância verbal. Seria apresentar oração com o termo 2, mas desfalcado do termo 1. Deixar sem sujeito um verbo que sempre tem ou tem, não é assimilável. Portanto, o lógico seria falar-se em verbo principal, pois, sintaticamente, isso é que se verifica. Nós vamos logo aqui passando para mais exemplos, né? Claro. Menção de oração principal com exclusão do seu complemento regido. Ora, aqui vemos que não é o termo 1 que está fora daquilo que chamam de oração principal. Todos lembram, olhem aqui o complemento, a coisa que se lembra é isso, a coisa de que se lembra está aqui. Bom, todos lembram 1, 2, 3. Ora, como vamos considerar oração principal, esta parte sublinhada, se é aqui, isto é complemento dela, né? É complemento deste verbo. Então, é verbo principal que se deve dizer e não oração principal. O vigilante informou, olhem aqui, precisamos de 2 complementos. Como vamos chamar de oração principal a isso aqui? Mas que é verbo principal? Se ele precisa de 2 complementos. O visitante, que seria o famoso complemento a preposicionado sem preposição, e de que ali era restrito o acesso, outro complemento. Famoso objeto direto, objeto indireto, complemento verbal a preposicionado, complemento verbal preposicionado. Aqui é em forma de oração desenvolvida, aqui é em forma de grupo nominal. Mas a tese é esta. Não é oração principal, isso que está sublinhado, é um fragmento de oração. Mas verbo principal é possível dizer. Verbo principal e não oração principal, verbo principal. Mais exemplos ainda, faltando complemento. Os pais sempre desejam que seus filhos tenham sucesso. 1, 2, 3. Ora, esta expressão aqui não é oração, falta um pedaço. Então, como vamos chamar de oração principal? O mesmo raciocínio, a mesma explicação. 1, 2, 3. Os alunos se esqueceram de que tinham prova naquele dia. Aqui é 3 e não é 5. Atenção, complemento é 5. Só se fosse adnominal, adjetiva, seria 5. Mas, de qualquer maneira, está observado isto. E aqui, claro, ad nome, aqui seria o 2, verbo sempre o 2, concorda com o nome 1, mas 1, 2, 3, tá? Então, isto aqui não é oração principal, é verbo principal. Vê-se nos exemplos acima que é ilógico classificar oração incompleta, a sublinhada, como oração principal. O coerente seria mencionar verbo principal. Fragmento de oração com verbo de ligação. Recordem-se os verbos de ligação: ser, estar, andar, ficar, parecer, permanecer. Eles têm um predicativo depois. O 3 é um nome predicativo ou ad nome predicativo. Vejam, a verdade é, faltou um pedaço. Agora que este é verbo principal, na estruturação sintática, é possível dizer, mesmo que seja verbo de ligação, que ele é vazio de significado. Mas a verdade é que nós temos aqui 1, 2, 3.
Aqui seria o mesmo verbo ser, só que aqui está no futuro do pretérito. Maldade seria isto. 1, 2, 3. Uma oração aqui e aqui outra, diz a gramática tradicional. Só que aqui é um pedaço de oração. Verbo principal está aqui e não oração principal. Falta um pedaço. Não podemos chamar de oração só a isto. Isto aqui integra esta oração. O certo é que os alunos entenderam a lógica da sintagramática. 1, 2, 3. Depois do verbo de ligação vem o predicativo que sempre recebe o número 3. Mas o certo é dizer que é a oração principal, é um pedaço de oração. Falta o elemento 3. A parte sublinhada é fragmento de oração e não oração principal. Orações principais com nome determinado por oração pode ser adnominal ou completiva nominal. Como vemos aqui, esse sintagrama já diz que é complemento desse nome certeza. Mas o nome certeza precisa de um complemento. O médico daquela clínica tinha certeza. Falta um pedaço. Certeza de que o sintoma não era grave. Complemento nominal, né? E este que aqui é conjunção integrante, não é pronome relativo. Vamos ver outro exemplo. Martirizava-o a lembrança de que o gás poderia acabar. Observem aqui, lembrança é o nome. Nós precisamos de um complemento em forma de oração. São duas orações. E quem forma a oração é o verbo. O verbo principal é lembrança, martirizava-o. Agora, isto é complemento de lembrança. Né? Vejam bem aqui, né? Nós não podemos dizer que isso aqui é oração principal, mas que aqui dentro temos um verbo principal, é verdade. Porque aqui está faltando uma peça para esta oração, uma peça regida, por sinal, e com preposição escolhida. Este que é conjunção integrante. Aqui já muda um pouco, olha, traço pontilhado. Este traço diz, eu sou o complemento disto. Como isto é nome, sou o complemento nominal, em forma de oração desenvolvida. Aqui, eu sou ad nome de livros. Este determinante não é regido, não é imposto pelo nome anterior, mas eu posso determinar com um termo acessório, traço pontilhado, termo acessório, em forma de oração. Aqui sim, este que é pronome relativo. Aqui estão os livros que o professor solicitou, os quais o professor solicitou. Aqui estão os livros. Falta alguma coisa, mesmo que seja termo acessório, não regido, mas estaríamos chamando de oração principal, deixando fora um adnome de uma palavra que está dentro da oração principal. Meus pais conheceram o tema sobre o qual tu queres versar. Lendo melhor, meus pais conhecem o tema. Que tema? Sobre o qual tu queres versar. Sobre o qual, pronome relativo, aqui, oração adnominal, oração adjetiva, determina o nome anterior. Esta aqui não é a oração principal, mas ela tem o verbo principal aqui dentro. Ela tem o verbo principal. Peço-te uma coisa. Olha, depois de 2 pontos vem o aposto. Aqui uma oração apositiva. Começa com conjunção integrante. A oração apositiva é uma oração adnominal, né? Aposto, adnome, aposto. Fica adnominal também. Mas, de qualquer maneira, ela é um pedaço desta oração. Ela explica a oração anterior. Peço-te uma coisa. Eu tenho que dizer que coisa é essa, tenho que determinar. Então, nós temos aqui a tese nos alertando que não podemos ficar chamando de oração principal, mas de verbo principal. O cientista afirmou apenas isto, 2 pontos. Olha a oração apositiva, ou a oração que representa nome ad nome. E esta oração aqui significa isto. O cientista afirmou apenas isto. E é isto aqui, que o câncer um dia será curável. Conjunção integrante, determina este pronome anterior, que por sua vez representa o nome, e assim por diante.
Assim, se uma oração é determinante de uma palavra da oração dita principal, ela é parte daquela. Excluir esta parte seria amputar uma peça que funciona como seu complemento ou como seu identificador. A lógica sintática rejeita tal quebra. A saída será classificar como verbo principal o líder sintático da oração e considerar as ditas orações subordinadas como termos determinantes do verbo principal ou dos nomes a ele vinculados, porquanto essa é a verdade. E agora, as orações adverbiais são determinantes do verbo principal, né? Aqui nós vamos sentir também que, deixando fora aqui o advérbio, o termo 4, nós estamos deixando fora uma peça que faz parte da oração que chamam de principal. Inês internou-se recentemente. É o quando, numa palavra só, é advérbio numa palavra só. Então, agora aqui sim, isto aqui nem se fala de oração principal, porque só temos uma aqui, só temos um verbo. Vamos ver, outro exemplo também vai ter só um verbo. Inês internou-se na semana passada, um grupo nominal sendo advérbio disto. Ainda é uma oração. 1, 2, 3, 4, por sinal, tudo em ordem direta, né? Inês internou-se ao perceber algo estranho. Já temos duas orações, verbo e verboide. A gramática tradicional chama isso aqui de oração subordinada, esta aqui de oração principal. Mas oração principal, deixando fora um pedaço dela, ela precisa de um advérbio, internou-se quando, ao perceber algo estranho. Inês internou-se quando percebeu algo estranho. Aqui já é uma oração desenvolvida, mas com a mesma função desta reduzida. Aqui temos um verboide, advérbio em forma de oração reduzida, advérbio em forma de oração desenvolvida, que tem conjunção e tem o verbo conjugado. Aqui pode ter no máximo preposição e um verboide, né? Então, continua sendo esta oração um pedaço de oração, um pedaço de oração, um pedaço de oração, um fragmento. E esta parte cercada sempre faz parte da oração do verbo apontado. Oração principal e orações reduzidas. Claro, vamos ver isto. Ela imaginou 1, 2, 3 é isso aqui. Como temos aqui um verboide, um verbo composto, mas começado por um verboide, nós temos aqui duas orações. Chamam de principal a esta, mas deixando fora o seu complemento verbal. Ela imaginou isto, estar voltando a casa. Observem aqui, elipse do ele encontrou os meninos, aqui um adnome, determinando quais meninos, cantando no seu clube. Cantando, meninos cantando, meninos que cantavam, tá? E nós temos então 1, 2, 3, isso que seria o 5, que não é o caso, mas esta oração adnominal, adjetiva, que determina o nome, é a famosa subordinada adjetiva, ou subordinada adnominal, que é a mesma coisa. Vamos ver outros exemplos. Na praia, lembrou-se de não ter pago a conta de luz. Olhem aqui, esse aqui tem verboide, não ter pago, mesmo que seja verbo composto, mas o auxiliar é que dá a forma de oração reduzida. 1, 2, 3. O verbo sempre é 2. Se quiséssemos analisar aquilo que está aqui dentro, o ter pago seria o 2 desta oração. Temos duas vezes o 2, por isso que temos duas orações. Num texto temos tantas orações quantos verbos ali estiverem presentes. Consta estarem em dia com suas contas. Observem bem o que consta. O verbo constar quase sempre tem o famoso nome o sujeito no lado direito, formando a ordem indireta. Mas aqui está o verbo, já tido como uma oração principal, e aqui está uma oração com o verboide, estarem em infinitivo. Passou-lhe a certeza de estar contemplado. Olhem aqui,
Ele passou é o 2, o lhe é objeto indireto, complemento verbal preposicionado, porque o lhe significa a ele, a certeza seria o complemento, né? Passou certeza a ele, então complemento verbal, tudo certinho aqui, uma oração, mas dizer que é principal não, porque vai faltar o complemento nominal do nome certeza, que aqui tem forma de oração reduzida. Pode começar com preposição, mas está aqui o verboide, estar contemplado. Então, isto que está cercado é uma oração reduzida, mas é peça disso que chamam de oração principal. Atendidos os pré-requisitos, a matrícula foi concretizada. Quando atendeu, é 4 advérbio, quando atendeu os pré-requisitos, a matrícula foi concretizada. Olha, advérbio aponta para o verbo. Aqui temos o verbo composto, né? Oração principal é esta aqui, dizem os gramáticos, né? Nós achamos que é verbo principal, claro, porque vai deixar fora esta peça que faz parte da oração, tá? E recordem-se, advérbio, num verbo composto, complementa, explica, tipifica, circunstancia o último elemento do verbo composto. O auxiliar faz concordância com o nome 1. Bem, já ficou claramente demonstrado em teses anteriores que o verbo, além de ser determinante máximo dentro de uma oração, funciona como relações públicas dentro da sua frase. Assim sendo, mesmo quando for verbo de ligação, ele é tido como um verdadeiro líder na estruturação de textos. Verbo de ligação é um verbo vazio, né? Mas ele, sintaticamente, ele é líder, ele faz ligações. Os sintagramas são eficientes e claros nessa demonstração. As setas que sempre se conduzem pela lógica sintática apontam o verbo principal de um período que tem internamente liames subordinativos. Dentro do cercado tem liames subordinativos. Em muitos casos, esses vetores visuais, são as setas, né, ligam-se ao verbo por via indireta, o que ocorre quando certos determinantes incidem sobre nomes que circundam esses verbos. Observe-se a análise sintagramatical completa nestes pequenos textos. Vamos ver então esses exemplos. Observem aqui, ó. Olhem aqui. Vamos analisar. Chamam de oração principal. A menina percebeu equívocos. Oração principal. Ó, entre estas linhas é um advérbio de percebeu, mas aqui, equívocos que não percebemos, é um adnome em forma de oração. Isto que é oração que não percebemos, outra oração. E aqui é um advérbio em forma de grupo nominal. Mas o jogo de oração subordinada e a oração principal está aqui. Oração subordinada é esta, que começa com um pronome relativo, o pronome relativo subordina, tanto assim que daqui parte uma seta e cai aqui, é uma oração adnominal, determina o nome. E aqui temos 1, 2, 3, 5. Dentro aqui, de novo, 1, nós recebemos. 2 é o verbo. 4 é advérbio. E este que chama para dentro da oração equívocos, dentro desse 4 também, né? Porque ele é chamado, este equívocos aqui, esse nome é chamado a ser também complemento deste verbo, ele é complemento deste verbo, e manda um representante, que aqui é pronome relativo, que vai começar a oração adnominal, ser complemento deste verbo. Mas aqui é que está o grande núcleo da tese. A menina percebeu equívocos e nós precisamos de um adnome para dizer quais equívocos, né? E esse adnome é uma oração adnominal que começa com pronome relativo. Né? Observem bem, advérbio de percebeu, complemento verbal sem preposição, adnome de uma palavra que pertence a esta oração, né? E aqui vocês têm a capacidade de analisar pelos sintagramas, se vocês entendem a linguagem dos sintagramas, que foi dada assim bem no começo desse trabalho. Mas vamos ver outro exemplo aqui. Os livros que Marcos leu são ótimos. 1, 2, 3.
Nome 1, verbo 2 e aqui temos o adnome 3, adnome nato. Ótimos é adnome, que é adnome predicativo porque vem depois do verbo de ligação. Mas vejam bem, a oração tida como principal é esta. Os livros são ótimos, até que ela estaria completa. Mas quais livros? Nós vamos determinar que Marcos leu. Aqui poderíamos colocar uma seta apontilhada, assim que cai em cima de livros, para determinar livros. Seta pontilhada que cai sobre livros para dizer que esta oração cercada é adnome de livros, é uma oração adnominal, determina o nome anterior, termo acessório. Tanto assim que começa com o pronome relativo. Os livros os quais Marcos leu são ótimos, os quais. Vamos ver mais exemplos. Olhem a oração principal, tida como principal pelos gramáticos, aquela que só recebe setas e não emite setas, embora a firma esteja mal, financiará o veículo, significa ela financiará o veículo, pois agora vem a causa, pois ele é muito útil. Nós temos aqui verbo principal, financiará o veículo, mas esse verbo principal, ele tem aqui um advérbio de concessão, começa com conjunção, está aqui um verbo, mais um advérbio, só que este é advérbio de causa. Então, este verbo tem dois advérbios em forma de oração desenvolvida. A oração principal é esta, aqui subordinada, seria pela gramática tradicional, adverbial causal, subordinada adverbial concessiva. Este verbo, portanto, que forma esta oração, tendo fragmentos externos, ele é tido como verbo principal. E aqui seria um verbo que forma uma oração subordinada, um verbo que forma uma oração subordinada. Assim, poder-se-ia apresentar vasto exemplário analisando com sintagramas e a liderança do verbo se confirma sempre. A sequência de setas cai sempre, direta ou indiretamente, no verbo principal. E a determinância deste, englobando toda a arquitetura textual, incidirá sempre sobre o nome sujeito, o nome 1. Sob o aspecto sintático, não existe oração principal, mas verbo principal. O objetivo desta tese foi provar que a gramática tradicional, ao classificar como oração principal parcela dessa oração base, comete equívoco inaceitável para os estudiosos que primam pelas colocações lógicas na análise das estruturas textuais. Sob o aspecto sintático, não existe oração principal, mas verbo principal. Crê-se que as explanações ilustradas com análises claras conseguiram passar ao analista a convicção das ratas que vem acontecendo na docência tradicional dos conteúdos gramaticais. Criticar, levantar falhas pedagógicas, caminhos inaceitáveis, muitas vezes é fácil. Entretanto, sugerir rumos viáveis e práticos pode exigir muitas pesquisas e muitos experimentos. É o que o SES está fazendo. Sustenta, mostra e prova que é ilógico classificar um fragmento de oração como oração principal. Sustenta o autor que num período não existe oração principal, mas verbo principal.